Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da série dos impactos do Covid-19. Hoje nós vamos falar sobre os impactos no consumo e as perspectivas pós-pandemia. Meu nome é Vanessa Maibara, eu sou gerente de marketing da IASAI Emerging Markets. A IASAI ela já está há mais de 25 anos no mercado, entregando informações estratégicas através das suas duas plataformas, a Seik Data, que é a nossa plataforma de geração de insights macroeconômicos e setoriais em mais de 200 países, tanto emergentes quanto desenvolvidos, e a EMES, que é a nossa plataforma de inteligência de negócios, focada em setores, empresas e países emergentes. O webinar de hoje conta com a presença de um convidado especial, o Fábio Bentes. Ele é economista e ele desenvolve um papel super importante na análise macroeconômica, com foco no consumo de bens e serviços, e há 20 anos ele tem o desafio diário de acompanhar os rumos do setor. O Fábio, ele é economista-chefe na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, onde ele é responsável por interpretar, analisar e entender as tendências de consumo. Ele possui mestrado em Economia e Econometria pela Universidade de Essex, no Reino Unido. Também temos aqui conosco hoje o Adriano Moraes. O Adriano é nosso economista, ele é responsável pela análise macroeconômica e setorial para o Brasil. Ele trabalhou anteriormente na Fiesp, com políticas públicas para a indústria, e o Adriano tem doutorado em economia pela Universidade de São Paulo. Bom, antes de começar a nossa apresentação, tem alguns pontos importantes para lembrar para quem está conosco pela primeira vez. As perguntas podem ser feitas durante toda a apresentação. Vocês agora vão ficar no mudo durante a apresentação, porém vocês têm uma caixinha aí ao lado de questions, onde vocês poderão digitar as perguntas. Eu vou recebê-las e no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Também, embaixo de questions já tem uma outra caixa que é de handouts. Essa caixa de handouts é onde está a apresentação, né, que nós vamos compartilhar hoje. Então, para que vocês já podem fazer o download e acompanhar junto com os nossos palestrantes. Eu volto no final, né, com a parte das perguntas e das respostas. E eu vou deixar vocês com os nossos palestrantes de hoje. Então, Fábio, Adriano, sejam bem-vindos. E desejo a todos um excelente webinar. Obrigado, Vanessa. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço a audiência. Eu vou começar. Deixa eu só acertar minha apresentação aqui. Eu vou começar falando da evolução do Covid até agora no país. Eu apresento esses dois gráficos. O gráfico da esquerda, ele trata dos casos confirmados. Nós temos a linha em roxa, que mostra a evolução total dos casos confirmados no país, e as barras em azul mostram os casos diários, o número de casos por dia. A gente pode perceber nessa linha roxa dos casos confirmados que ela sofreu uma grande aceleração, principalmente nas últimas semanas. Isso está relacionado ao crescimento em patamar do registro diário de casos confirmados de COVID. Ultimamente, a gente consegue ver uma certa estabilização dos casos diários, mas a curva continua numa trajetória crescente bastante acentuada. Graficamente, algo semelhante pode ser visto no número de óbitos, obviamente numa escala menor, onde a gente vê também uma curva crescente, bastante acentuada também no número de mortes. Hoje, nós temos um último registro, apurou 46 mil óbitos, 1.269 nas últimas 24 horas, e o número de casos confirmados está em 955 mil, sendo 32 mil a média, o número apurado por dia. Eu prossigo falando do indicador antecedente do SEIC, o CIC Leading Indicator, que é um indicador próprio, né, de propriedade aqui da SEIC, e esse indicador ele antecipa a atividade econômica de 6 a 9 meses à frente. Né? Então, o que vai sair nos indicadores tradicionais de 6 a 9 meses adiante, ele tenta antecipar. A gente pode notar que
em dezembro de 2019, ele estava num certo pico, digamos assim, em 116,2, bem acima do valor neutro de 100. Isso significa que havia uma perspectiva muito positiva no começo do ano de que o país cresceria a taxas ao redor de 2,5%. Só que, conforme podemos constatar, em janeiro e fevereiro, esse indicador começa a entrar numa trajetória declinante. Em fevereiro, principalmente, ele declina em razão do espalhamento do vírus do Covid na China e na Europa. E isso, eventualmente, viria a afetar a perspectiva de crescimento do Brasil. Em março, quando iniciam as quarentenas, esse indicador fica abaixo de 100, o que começou a trazer uma ideia de que a tendência de crescimento se inverteria, e em abril ele desabou, foi para 27,34, de um normal de 100, ou seja, teve uma queda muito forte em abril, indicando que haveria uma perspectiva de recessão econômica ao final de 2020. Houve uma melhora em maio, mas ainda é um valor bastante inferior a 100, o que significa que, muito provavelmente, com certeza, haverá uma recessão muito forte a ser apurada no final do ano. Eu prossigo falando do último resultado que nós tivemos do PIB, que saiu há poucas semanas, do PIB do primeiro trimestre. É interessante nesse resultado que a maior queda foi observada no consumo privado, que é o maior componente do PIB, com 64%, e a queda no consumo ela ocorreu de maneira mais acentuada, principalmente nas 2 últimas semanas do trimestre, que foi quando se agravou o Covid no país e quando se iniciou as medidas de quarentena. Isso puxou todo o consumo privado para baixo e o PIB também, levando a esse resultado que nós tivemos de 1,5% de queda no trimestre em comparação com o trimestre anterior. Eu ressalto aqui a análise do PIB pela ótica dos setores. Chama a atenção, né, na apuração do IBGE, o IBGE tem a apuração de grandes setores, agropecuária, indústria e serviços, primário, secundário e terciário, que o setor de serviços, o terciário, o grande setor de serviços, teve uma queda de 1,6 que puxou o PIB para baixo, né? Esse setor de serviços, terciário, incorpora também na ótica do IBGE o setor de comércio, que teve uma queda de 0,8% na apuração do PIB, e ele tem uma representatividade de 8%. Eu falei do primeiro trimestre, e agora eu vou raciocinar um pouco sobre o segundo trimestre do ano, né, que ainda não foi fechado, mas existem aí alguns indicadores que dão uma ideia de como deve ser o impacto sobre o PIB do segundo trimestre. A produção industrial, por exemplo, teve uma queda histórica de 18,8%, a produção de automóveis teve uma queda gritante, porque as indústrias automobilísticas paralisaram devido à quarentena, né? Teve uma produção muito pequena, teve uma queda de 99% de abril em relação a março, teve uma leve recuperação em maio, mas ainda está bem distante do normal dessa indústria, que é produzir ao redor de 190 mil, 200 mil automóveis por mês. A confiança da indústria também desabou, nós podemos ver um índice bem abaixo do valor neutro, que é 50, uma queda de 25,8 pontos percentuais. Chama atenção também o PMI composto, que é o índice dos gerentes de compras de vários setores da economia, aí no caso é da economia como um todo. Ele teve também uma queda bem abaixo ao valor neutro dele de 50, 11,1 pontos percentuais em abril. A população ocupada no período caiu quase 3 milhões de pessoas, a massa de rendimentos 4,6 bilhões a menos na economia circulando, ao volume de serviços e volume de vendas de varejo que tiveram quedas aí históricas, né, desde que as séries iniciaram. O Fábio depois, mais para frente, falará um pouco mais sobre isso. A inflação, que está bem abaixo da meta do Banco Central, o último registro foi 1,88, o piso da meta de inflação é 2,5 piso. E eu concluo esse slide mostrando a projeção Focus, que vem sendo revisada constantemente para baixo. O último registro em junho, no dia 12 de junho, chegou a 6,5% a projeção de queda do PIB, segundo os analistas do Focus, para esse ano. Chama atenção, me chamou bastante atenção, além de todos aqueles indicadores, um indicador relativo ao setor de serviços. O setor de serviços é o que mais emprega no país, você tem quase metade da mão de obra formal com o setor de serviços, uma participação do PIB de 63%, e esse setor ele decaiu bastante, a gente pode ver no índice
dos gerentes de compras de abril, em maio ele manteve praticamente no mesmo nível, né? Ou seja, a perspectiva desse gerente de compras é bastante baixa. Então, nessa situação preocupante, né, dada a importância do setor de serviços e também do varejo na economia e no emprego, eu passo a palavra ao Fábio, perguntando para ele, Fábio, como que você avalia, né, que o Covid afetou esses dois setores da economia brasileira? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Adriano, Vanessa, todo o pessoal aí da ISI que está acompanhando a gente, o público em geral. A gente avalia esse impacto, né, que a pandemia teve no setor de serviços, no setor terciário como um todo, incluindo o comércio nesse setor terciário, sem grandes surpresas, embora a gente esteja falando de fato de taxas historicamente muito negativas. Essa semana o IBGE divulgou os dados do setor de serviço, do comércio, aliás, primeiro do comércio, depois do setor de serviços. A gente pode dizer que no caso do comércio, a queda foi um pouco acima da esperada, a gente teve uma queda de 16,8% nas vendas do varejo, na comparação entre abril e março, uma queda bastante expressiva, mas esperava-se uma queda um pouco menor, na casa de 12%, 13%. Muito difícil, de fato, cenarizar, fazer previsões, projeções diante da gravidade e da especificidade dessa pandemia. No setor de serviços, a queda foi de 11,7%, uma queda, essa sim já esperada, as expectativas, a mediana das expectativas estava entre 10,5% a 12%, portanto, veio dentro do esperado. Eu preparei, com a ajuda do pessoal da ESI, um conjunto de slides para ilustrar o papo, a análise que nós vamos ter aqui na tarde de hoje. Eu gostaria de começar pelos dados do comércio. De fato, esse tombo que o varejo tomou, independentemente do conceito utilizado, o IBGE tem um conceito que eles chamam de comércio varejista, são 8 atividades do varejo, e eles têm um comércio varejista ampliado, que adiciona ao primeiro conceito os segmentos de materiais de construção e o comércio automotivo. No caso do varejo restrito, é a série mais amplamente divulgada, é a série mais longa, começa lá em janeiro de 2000, só a queda agora nos meses de março e abril trouxe o volume de vendas do varejo para um nível semelhante ao de 2010. Portanto, a gente regrediu só no varejo restrito, né, nessa curva azul, a um nível de 10 anos atrás. Isso dá uma dimensão, uma ideia do tamanho do tombo do consumo de bens no Brasil. Se a gente adotar o outro conceito, essas séries todas já estão ajustadas sazonalmente, o varejo ampliado teve um tombo um pouco maior. Na realidade, no balãozinho eu coloquei dezembro de 2010, mas na realidade é dezembro de 2008, tá? Então, quer dizer, o tombo foi ainda maior porque os segmentos de materiais de construção e de automóveis sofreram, inclusive, com o fechamento dos pontos de venda a partir da segunda quinzena de março, né? Com aquela série de decretos estaduais e municipais limitando a circulação de consumidores para combater a quarentena. Então, o setor de serviços, o setor do comércio, perdão, teve uma queda histórica e a gente sabe, fala-se muito em recuperação em V, recuperação em W, já tem os mais pessimistas falando recuperação em L, sei que dá para chamar isso de recuperação, mas enfim, independentemente da letra, a gente sabe que mesmo passado problemas de saúde, a gente vai ter um problema econômico que já foi gestado durante essa crise e que vai nos colocar, enquanto país, um desafio enorme pela frente. Então, eu gostaria de pedir para o Adriano passar o próximo slide, a gente vai abrir um pouco esses números do comércio. Esse é o dado que o IBGE divulgou, está lá no site do IBGE. Se a gente abrir o comércio varejista nos seus 10 segmentos, a gente pode tracejar uma linha entre essas atividades, separando aquele pedaço do varejo onde as vendas mais caíram, daqueles segmentos onde as vendas caíram menos. Isso sempre na comparação abril contra março.
E olha que curioso, aliás, como não poderia deixar de ser, o varejo não essencial teve uma queda extremamente significativa, especialmente segmento de vestuário. Em um mês, cair 60% é muita coisa. Na outra base de comparação do IBGE, a queda foi de 75%, ou seja, abril desse ano contra abril do ano passado. Então, a gente pode separar o problema do varejo nesse um mês e meio de pandemia, coberto pelo principal indicador do varejo brasileiro, como um estrago enorme nos segmentos voltados para o consumo não essencial, e até no varejo essencial, não sei se vocês se lembram, mas no início da pandemia, o segmento de supermercados chegou a registrar um aumento de 14% nas vendas. As vendas cresceram bastante. Esse aumento a gente atribui a uma espécie de comportamento de pânico, né, no início da pandemia, quando algumas pessoas tinham medo de desabastecimento e foram aos supermercados, às farmácias, que foi um outro segmento que também cresceu em março, para tentar se estocar. Viu-se que a pandemia não ia gerar esse problema de oferta, essa falta de produtos nas lojas do comércio, nos estabelecimentos comerciais, e a gente devolveu negativamente essas altas de março, agora em abril. Então, a gente pode dizer que, além desse aspecto da essenciabilidade, né, do consumo, a gente tem uma que a gente chama de inelasticidade nesses segmentos, né? Para concluir esse slide, a gente olha para o lado da direita, à direita dessa linha tracejada, a gente tem ali 3 segmentos onde o consumo é muito inelástico. A renda pode cair, o PIB pode cair, a venda nesses segmentos acaba não se comportando na mesma proporção. Estamos falando da venda de alimentos, venda de medicamentos e venda de combustíveis. Vamos ao próximo slide. Bom, o IBGE nos trouxe um retrato de abril, né? Os indicadores da SEIC, por exemplo, a gente vê uma preocupação em aumentar a frequência da disponibilidade de informações. Isso é muito importante nesse momento. E, óbvio, a gente sabe o que aconteceu em abril, mas a gente quer saber, a sociedade quer saber o que aconteceu em maio, em junho, o que vai acontecer agora em julho. E a gente, recorrendo a uma metodologia, cruzando dados do IBGE, das pesquisas conjunturais, da própria PMC, dados estruturais da pesquisa anual do comércio, dados do Google e de outras empresas, a gente traçou aí a relação, a correlação, aliás, mais do que a correlação, a causalidade entre a circulação de consumidoras, o isolamento social e o comportamento das vendas no varejo. E, claro, na medida que o dado oficial é divulgado pelo IBGE, a gente faz essa checagem e a gente pode dizer para vocês com toda a segurança que o erro nessa mensuração é mínimo, a correlação é de cerca de 96% entre a circulação de consumidoras na média do varejo de longo prazo e o comportamento das vendas. O que a gente vê aí nesse gráfico é um indicador nosso da CNC avaliando o que aconteceu com o comércio nas últimas 12 semanas encerradas no dia 6 de junho. Então, uma correçãozinha ali para fazer na última barra. Tá? O que a gente percebe é que o maior prejuízo do comércio coincidiu com o auge do isolamento social. Ou seja, na última semana de março, ali entre o dia 22 e 28 de março, a perda de faturamento do varejo em relação ao período pré-pandemia foi de 23 bilhões de reais em uma semana. Isso é muita coisa. O varejo vende por mês, em média, 195 bilhões de reais. Quer dizer, o varejo perdeu muito em uma semana e, de lá para cá, a gente vê o que a gente chama de um adoçamento, uma suavização dessas perdas nas semanas subsequentes. E a gente pode atribuir isso a 2 fatores que eu vou explorar nos próximos slides. Menor adesão ao isolamento social, com um parênteses já em junho, com alguma flexibilização do comércio, e a gente pode atribuir também essa suavização de perdas à estratégia do varejo de investir no e-commerce. Né? Todos nós estamos em casa, estamos isolados, em home office. Se a gente quer consumir algo, tirando esse varejo essencial, a gente só consegue consumir pela internet. A pergunta que eu faço aqui
E, enfim, fiquem também à vontade para qualquer comentário, qualquer pergunta ao longo da apresentação. É o seguinte, será que o e-commerce, esse movimento do varejo, foi eficiente para reduzir essas perdas? Vamos passar para o próximo slide. Bom, a gente viu que nas últimas 12 semanas, o varejo perdeu 200 bilhões de reais. Quer dizer, isso equivale a mais de um mês de vendas antes do varejo completar 3 semanas de quarentena, né? Quando a gente abre esses números, primeiro, de cara a gente vê a tendência do gráfico anterior, nesses gráficos no qual separamos o varejo essencial em azul do varejo não essencial em laranja, e a gente pode dizer que agora, já no início de junho, a gente tem o varejo essencial praticamente sem perdas em relação ao período pré-pandemia. Claro, isso é uma boa notícia, mas é bom lembrar que o período de referência é fevereiro, né? Então, o mês de fevereiro foi um mês, tradicionalmente um mês fraco para o varejo, e a gente percebe que já no iniciozinho agora de junho a gente tem praticamente uma estabilidade em relação àquele período pré-pandemia. Quando a gente olha o chamado varejo não essencial, a gente percebe a mesma tendência, mas num nível muito mais baixo, ou num nível muito mais alto do ponto de vista das perdas. Varejo chegou a perder 19 bilhões e 600 milhões de reais no final de março, na parcela não essencial, e caminhou para 13 bilhões e 200, e quase 300 milhões no começo de junho. Ou seja, se a gente somar todas essas barras aí do gráfico, a gente tem novamente os 200 bilhões de reais e constata que dessa perda de aproximadamente 200 bilhões de reais, quase 92% se deu no chamado varejo não essencial, aquele varejo que sofreu com semi-lockdown, vamos dizer assim, ou com as lojas fechadas, enfim, aquele varejo também que tem uma elasticidade maior em relação à renda. Ou seja, as vendas nesse segmento tendem a sofrer mais com o comportamento da renda do que o chamado, e do crédito, e de outros condicionantes que a gente vai explorar mais à frente, do que o chamado varejo essencial. Enfim, essa perda do varejo menos acentuada, a gente pode atribuir, sim, vamos ao próximo slide, à flexibilização ou, vamos dizer assim, a menor adesão ao isolamento social. Esse é o índice da Inloco. É um índice diário. Todo dia eu abro o meu computador e alimento a linha diária do comportamento do isolamento social. A gente tem dados, eles, na realidade, em loco, para todos os estados do Brasil, o que é bom, quer dizer, que a gente está falando aqui para uma empresa que, dentre outras coisas, também disponibiliza séries de dados importantes, algumas séries de dados não encontradas também em fontes oficiais. É importante a gente fazer o tracking disso diário. E o que a gente percebe é que houve, sim, pelo dado oficial da Inloco, uma redução do isolamento social bastante significativa entre aquele final de março e o início de junho agora. A linha vermelha é basicamente, simplesmente, é uma média móvel semanal da linha laranja. Então, só para a gente capturar um pouco melhor essa tendência, suavizar essas sazonalidades, então aqueles picos que a gente vê ali no gráfico se refere ao final de semana, onde é mais fácil a população respeitar o isolamento social, né? Mas, independentemente disso, que a gente vê uma menor adesão. Agora, no início de junho, a gente tem o índice de isolamento social no Brasil na casa de 38%, 39% nos últimos dias. Quer dizer, em relação ao período basal, que a gente costuma dizer, que é o período pré-pandemia, a gente está cada vez mais perto do isolamento padrão, quer dizer, da circulação padrão da população, porque, historicamente, de janeiro para cá, o índice de isolamento social, a gente consegue ver isso de alguma forma no início do gráfico, ficava ali perto dos 30%. Então, a pergunta que se faz aqui é a seguinte: será que, com o isolamento social voltando ao seu nível basal, ao baseline da série, a gente vai conseguir reverter essa perda nas vendas? Vou responder essa pergunta um pouquinho mais na frente. Vamos para o próximo gráfico. Bom, o isolamento social, de fato, ele ajudou o varejo
a experimentar ou a registrar quedas menos acentuadas nas semanas subsequentes. Mas o varejo, aliás, o empresário, como qualquer... o espírito animal do empresário, como dizia lá o Delfim Neto, ele leva o empreendedor a procurar se virar, adotar medidas para tentar contornar um problema conjuntural. E é justamente isso que a gente vê nesses gráficos. São dados da Receita Federal do Brasil, muito interessantes, eles estão disponíveis lá no site da Receita Federal, embora não numa série editável, enfim, uma série longa, mas, enfim, pelo menos no comparativo desse período de janeiro a maio desse ano com janeiro a maio do ano passado. Nas barras, o que a gente tem? A gente tem o faturamento do varejo no e-commerce, né? A gente pode dizer, por exemplo, que em maio agora de 2020, o varejo, o e-commerce faturou diariamente, isso é uma média diária, 570 milhões de reais na média diária do mês. Tá? Comparando isso com o mesmo período do ano passado, a média diária de maio de 2019, a gente tinha 410 milhões de reais. Portanto, do ponto de vista do faturamento, a gente pode dizer que houve um aumento de 39% no faturamento do varejo eletrônico. Esses dados, é bom que se diga, eles já estão deflacionados, então um crescimento real. Embora a inflação, nesse momento, não cause tanto distúrbio, a gente sabe, a inflação muito baixa, mas, de qualquer forma, dá uma ideia do crescimento real do faturamento do varejo eletrônico. Então, a gente pode dizer com segurança que a estratégia do varejo para tentar mitigar, ou minimizar, ou suavizar essas perdas, de alguma forma funcionou, mas nem de longe compensou as perdas por conta da queda no consumo presencial. E quando a gente olha o quantitativo de notas fiscais emitidas pelo varejo eletrônico, a diferença entre maio desse ano e maio do ano passado é ainda maior, o avanço é maior, 122%. A gente teve 1.200.000 notas fiscais eletrônicas, em média, emitidas por dia em maio desse ano. No ano passado, foram 554.000 notas fiscais eletrônicas emitidas diariamente. Então, a gente percebe que, tanto do ponto de vista do volume, quanto do ponto de vista do volume financeiro, quanto do ponto de vista da quantidade, do quantitativo de buscas, né, de transações online, houve um avanço muito significativo de março para cá. Vamos ao próximo slide. Bom, a gente falou muito sobre o comércio, né, sobre o desempenho do consumo de bens, né, um setor que, do ponto de vista das contas nacionais, ele está dentro do setor terciário, que é conhecido como serviços, mas a gente sabe que, do ponto de vista das pesquisas conjunturais, o IBGE muito apropriadamente separa o comércio do setor de serviços. Essa pesquisa do setor de serviços foi divulgada ontem pelo IBGE. Ela não contempla, além do comércio no setor terciário, ela não contempla serviços de educação, ela não contempla serviços de saúde e nem serviços financeiros. Então, a gente pode dizer que é uma amostra do setor terciário, uma amostra muito representativa. A gente fez um encontro com os técnicos do IBGE alguns anos atrás na Confederação, eles explicaram isso para a gente pode dizer que essas atividades de serviços aí retratadas, elas correspondem, grosso modo, à metade do setor terciário, ou seja, não chega nem a ser uma amostra, um semi-universo, é quase metade do universo do setor terciário no Brasil. E quando a gente olha o comportamento do setor de serviços, é muito parecido com o que aconteceu com o comércio. A gente tem a série iniciada lá em janeiro de 2011, com aquele período de crescimento da economia, a pré-recessão, a receita do setor crescendo, e a gente entra na recessão de 15 e 16, o setor de serviços sofre muito, é um setor que foi crescer pela primeira vez no ano passado, cresceu cerca de 2,5% em 2019, depois de ter passado 4 anos sem registrar qualquer crescimento, ou pior, registrando queda. Então, era um setor que estava começando a se recuperar. E aí toma um balde, uma piscina de água fria na cabeça, que as vendas só
o faturamento do setor, o volume de receitas, só no mês de março tombou 11,7%, já tinha caído no mês de abril tombou 11,7%, já tinha caído em março 7%. Então, quer dizer, uma queda muito significativa. E eu chamei a atenção ontem no trabalho que a gente divulgou, enfim, nos contatos da imprensa, por um fato muito curioso que eu queria compartilhar com vocês. O fato de que, quando a gente abre o setor de serviços, a gente percebe que aqueles segmentos de ponta de cadeia, ou seja, aqueles segmentos que prestam serviço, aquelas empresas que prestam serviço diretamente ao consumidor final, sofreram muito mais. O segmento de bares e restaurantes teve uma queda enorme, puxou uma queda muito acima da média desses 11,7 tratados. De turismo, né, que obviamente atende as empresas também, mas basicamente atende o consumidor final, só no mês passado a queda foi de 54,5%. Foi mais um tombaço, um tombo ainda mais expressivo do que aquele apresentado pelos serviços de informação e comunicação, tem serviços técnico-profissionais, que é contratação de mão de obra, basicamente, serviços de transporte e outros serviços. O que mais puxou essa queda, tanto em março quanto em abril, foram os subgrupos que atendem ao consumidor final, basicamente, serviços prestados às famílias e o setor de transporte. O dado do turismo é um recorte específico da pesquisa mensal de serviços. E assim como a gente se preocupa, lá no caso do comércio, em retratar em uma frequência maior o desempenho do setor do comércio, a gente também tem essa preocupação com o setor de turismo. Então, a gente recorreu a outras bases de dados para saber, na verdade, como que o setor se comportou em maio, em junho. Agora, em junho, especificamente, eu estou produzindo um trabalho no qual a gente vai tentar responder a seguinte pergunta: até que ponto a flexibilização do comércio no Brasil, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, e nos principais estados do Brasil, até que ponto a flexibilização ajudou o comércio? Obviamente, a gente vai fazer isso para o setor de turismo, embora a gente vai fazer isso mais na frente, porque a gente sabe que, nesse momento, o turismo, por se tratar de uma atividade com prestação de serviços não essenciais, por mais que caia todo o isolamento social, conforme os dados que o Adriano mostrou, a queda na massa salarial tem sido enorme e, diante de um quadro como esse, o consumidor adia esse consumo. Eu participei antes da nossa live, aqui do nosso webinar, uma entrevista com uma empresa de comunicação que queria justamente saber isso, né? Como é que o setor de turismo, qual a perspectiva do setor de turismo? Eu falei, olha, a notícia que eu trago para vocês não é muito boa, porque diante da não essencialidade do setor de turismo, dificilmente, mesmo que todo o protocolo, que amanhã descubram a vacina, enquanto a gente conversa aqui, surge a vacina da Covid-19, ainda assim ficou já uma herança econômica extremamente negativa para o setor. Vamos para o próximo slide. Bom, antes da divulgação da PMS de ontem, a gente já tinha um belo termômetro do que estava por vir. Depois de um apagão estatístico, né, por parte do antigo Ministério do Trabalho, agora Secretaria do Trabalho, a gente ficou, até agora o mês de maio, recentemente, sem qualquer indicador do mercado formal de trabalho, os dados do CAGED, né? Isso, obviamente, num período em que a gente vive, isso gerou também um outro conteúdo na mídia, uma matéria do Globo, sobre esse problema do apagão estatístico. Como é que você vai desenvolver política pública para preservar emprego se você não tem os dados na mão, né? Como é que você vai desenvolver política pública para combater a Covid? Sei lá, até o site do Ministério, a gente viu aí, andou fora do ar, enfim, faltando informação. Então,
Eu, obviamente, sou economista, fiz meu mestrado em econometria, adoro os números, uso como insumo do meu trabalho, mas para a sociedade o número em si é muito importante. Não precisa ser economista para saber a gravidade da Covid. O Adriano mostrou os números nossos, a evolução da Covid. Assustador. Ontem a gente teve 1.300 e tantos mortos, o segundo pior número quantitativo de pessoas que faleceram no único dia desde o início da pandemia. Quer dizer, isso acende, né, na sociedade sinais, enfim, no lado privado, no governo, enfim, na imprensa, de que algo precisa ser feito para combater o problema. Quando a gente olha esses números do emprego, o que a gente vê? A gente pegou os 21 setores apresentados lá no dado do CAGED, que finalmente saiu agora no finalzinho de maio, início de junho. Eles divulgaram um dado bastante simplificado, mas já dá para a gente ter um bom highlight aí. Se a gente olhar o início da pandemia, março e abril, desses 21 setores, né, que contemplam o mercado seletista brasileiro, o mercado formal de trabalho, o saldo entre admissões e demissões foi negativo, em 860 mil vagas só em abril e menos 240 mil vagas só em março, portanto, mais de 1.100.000 vagas só naqueles 2 meses. Mas quem encabeça esse saldo negativo? Olha lá, quando a gente fala que o setor de turismo está no para-choque da crise, a gente tem segmento de alojamento e alimentação, ou hospedagem e alimentação, perdendo 83 mil vagas em março, 127 mil em abril, ou seja, em relação ao estoque desse segmento especificamente, a gente tem uma contração de 4,17% em março, mas uma contração de quase 6,6% em abril. Portanto, o setor de alojamento e alimentação, o mais importante, o principal empregador do setor de turismo, registrou uma contração em 2 meses de mais de 11% na sua força de trabalho. Em segundo lugar, a gente tem artes, cultura, esporte e recreação, outro segmento do turismo, setor da construção, naturalmente por motivos óbvios ligados à confiança, indústria, enfim, por aí vai. A gente tem ali o comércio também perdendo 74 mil vagas em março e perdendo mais 230 mil vagas em abril. Então, quer dizer, já 300 mil postos de trabalho destruídos somente em 2 meses. Então, já havia ali, antes da divulgação da PMS, uma constatação de que, ao final dessa rodada de divulgação de dados por parte do IBGE, da indústria, do comércio, do setor de serviços e do turismo, infelizmente, caberia ao setor de turismo o lado mais sombrio, vamos dizer assim, dessa recessão. Embora houvesse queda em todos os segmentos, a gente viu só em abril uma queda de 54% na receita de turismo, né, no volume de receita do turismo. Vamos continuar. Bom, falava para vocês que a gente tem aquela preocupação de tirar um retrato mais atualizado do setor no comércio e tiramos também um retrato bastante atualizado do setor de turismo. Eu não quis colocar nessa apresentação o dado mundial, mas ele tem exatamente essa cara dessa curva, desse gráfico que a gente tem, que eu trago para vocês nesse slide da apresentação, com uma diferença. A gente está cerca de 2 meses defasados em relação à pandemia. A pandemia na Itália, o auge da pandemia na Espanha, enfim, foi há cerca de 2 meses atrás. A gente está passando por esse processo agora. Então, o gráfico é como se a gente tivesse regredido um pouquinho no tempo, no gráfico mundial, mas o que a gente percebe aí? Não tem turismo sem transporte aéreo. Quer dizer, por mais que o transporte aéreo seja um privilégio ainda para parte pequena da população, ele é um excelente termômetro. Costuma dizer 1 metro de 80 centímetros. Ele não retrata a realidade de todas as pessoas, mas ele captura a tendência de forma espetacular. E o que a gente viu? Que em março a gente tinha uma taxa de cancelamento de voos de cerca de 4%, ou seja, o percentual, a comparação de voos previstos e voos confirmados, gerava ali uma taxa de cancelamento de cerca de 4%. Veio a pandemia,
partir da segunda quinzena, o setor embicou para baixo em termos de voos confirmados, e os voos cancelados, os voos, perdão, previstos, demoraram um pouquinho mais para se ajustar, porque, claro, as empresas esperaram para ver qual era o tamanho da pandemia antes de reduzir a oferta de voos. Isso acabou acontecendo. E a partir de abril, a gente tem ali quase que um platô, né, tanto de voos cancelados quanto de voos confirmados. É claro, diante desse ajuste na oferta por parte das companhias aéreas, a gente teve uma taxa de cancelamento menor do que aqueles mais de 90% registrados no final de março. Então, qual o impacto quando a gente utiliza isso, cruza com as informações estruturais, conjunturais do IBGE, que número a gente extrai dessa relação, também correlação fortíssima entre transporte aéreo, entre fluxo de passageiros, lembrando que turismo não é só turismo de lazer, é turismo de negócios também. Qual a relação, qual o impacto que essa paralisia do setor de turismo provocou em termos de queda de receitas? Vamos avançar. Bom, número bastante direto. O setor de turismo fatura mais ou menos 40 bilhões de reais por mês. Em março, a gente teve a primeira percepção de que houve uma queda bastante significativa, um prejuízo de 13 bilhões e 400 milhões de reais. E abril, obviamente, o primeiro mês cheio de pandemia, e maio a gente diz que o setor se estabilizou no fundo do poço. Por quê? A receita, como ela é em torno de 40 bilhões de reais por mês, a gente tem, por exemplo, em maio, uma queda, um prejuízo, uma renúncia de receitas de mais de 37 bilhões de reais. O que está funcionando no setor de turismo? Basicamente, entrega de restaurante, mesmo assim a entrega representa uma fatia pequena, mas o setor de hospedagem está parado, o transporte está parado, atividades culturais estão paradas. Então, o setor tombou, a gente pode dizer, março, abril e maio, e obviamente a gente vai atualizar esse dado para junho, tão logo a gente tenha fechamento do mês, o setor perdeu 88 bilhões de reais desde o início da pandemia. Ou seja, o setor devia ter faturado algo em torno de 120 bilhões de reais nesses 3 meses, faturou 88 bilhões de reais a menos. Então, um setor que, de longe, também através desse indicador, foi o que mais sofreu com essa pandemia de Covid-19. Vamos seguir. Bom, essa é a parte final da apresentação. Eu gostaria de trazer para vocês alguns condicionantes do consumo, né, que a gente agrega agora, coloca no mesmo conjunto de análise, comércio e serviço, para ter uma ideia do que vem por aí. Então, a gente olhou o passado distante, né, através das estatísticas oficiais, das fontes públicas de dados, trouxemos essa análise mais para perto, com indicadores de curtíssimo prazo, o que está acontecendo ontem, o que aconteceu na semana passada, no máximo há 15 dias atrás. E agora a gente vai olhar um pouquinho para frente. Então, quer dizer, o Adriano citou os dados do Focus, né? A gente tem acompanhado, né, Adriano, essa revisão bastante expressiva de todos os termômetros da economia semana a semana, principalmente PIB, principal indicador da economia. Uma queda de 6,5% no PIB de 2020, tem que fazer uma correção aí também esse indicador aí de 6,5%, não é 2019, tem que puxar um erro meu na hora de mandar o gráfico para o pessoal, mas em 2020 a expectativa é de uma queda de 6,5% no PIB, no ano passado caiu 1,1%, no ano retrasado 1,3%, enfim, a economia vinha se recuperando muito lentamente e em 2020 a gente vai ter uma queda, seguramente a principal queda, a maior queda da série histórica do PIB. Hoje sai um indicador importante, que é uma espécie de prévia do PIB, é o índice de atividade do Banco Central. Ele não é um indicador trimestral, ele é um indicador mensal, com base, inclusive, nas pesquisas do IBGE, mostrando que esse índice de atividade econômica, essa prévia do PIB, caiu cerca de 9,6% em abril, né?
Então, quer dizer, será que maio vai cair nessa ordem? Junho vai cair nessa ordem? Provavelmente não, até por um fenômeno estatístico, a base está lá embaixo, né? Então, a gente deve ter uma queda aí do PIB, ainda assim, mesmo considerando essa suavização que a gente deve ter em maio e junho, a gente deve ter uma queda bastante expressiva nesse segundo trimestre. E se o PIB cai 6,5%, o que acontece com o mercado formal de trabalho? O que acontece com o emprego? Que é a principal variável que nós utilizamos para analisar o consumo no Brasil. Dada a fortíssima relação e correlação e causalidade entre PIB e nível de atividade e emprego, se o PIB está caindo 6,5%, o mercado de trabalho deve encolher mais ou menos nessa ordem de grandeza. O que significa que o mercado formal de trabalho hoje é de cerca de quase 40 milhões de pessoas, que significa que esse ano a gente deva ter uma destruição de provavelmente 2,5 milhões a 3 milhões de postos de trabalho. Ou seja, olhando para frente, o cenário não é muito animador, infelizmente. Vamos seguir em frente. Bom, falamos do primeiro condicionante do consumo, o mais importante. Segundo mais importante das variáveis que condicionam o consumo é a confiança. Conversávamos com a Vanessa aqui antes de começar o nosso webinar, né? A Vanessa até na introdução citou isso. Consumidor, o comércio pode estar até abrindo, mas o consumidor não está com confiança para consumir. Ele não está só com medo da Covid, ele está sem dinheiro no bolso, ele está com medo de assumir uma prestação, uma compra a prazo. E, claro, o índice de confiança da Fundação Getúlio Vargas reflete isso. A gente tem uma queda bastante expressiva nesse índice de confiança, quer dizer, a escala aí ela parou em novembro, mas o índice vai até maio, então aquele pico, aquele vale ali embaixo no final da série se refere a abril, ou seja, em abril a gente teve a menor confiança do consumidor no nível mais baixo da série histórica da Fundação Getúlio Vargas, a pesquisa deles começou em setembro de 2005, então tem 15 anos de pesquisa. E a confiança do comércio, uma coisa está ligada à outra, costuma só ter um balcão no meio, também tombou, atingiu o menor patamar da série histórica, e também em abril. Uma coisa está ligada à outra. E vamos olhar o setor de serviços, fenômeno também muito semelhante. A confiança do empresário do setor de serviços também atingiu lá o fundo do poço em abril, subiu um pouquinho em maio por conta daquele efeito estatístico, de uma base muito fraca, mas a utilização da capacidade instalada no setor quebrou todos os recordes. Então, quando a gente olha para frente, a confiança do comerciante, a confiança do empresário do setor de serviços em investir num cenário como esse, anda muito abalada. Não dá para esperar uma retomada dos investimentos, portanto, já caminhando mais para o fim da apresentação, não dá para esperar uma recuperação em V do setor, não. Vamos adiante para o nosso último condicionante. É a inflação. Quando a gente olha no país com histórico de hiperinflação que nós tivemos até a estabilização de 94, você ter uma inflação baixa, para os mais antigos é algo bom, né? Fala, poxa, a inflação foi negativa em 0,38. Estou falando do último gráfico ali do slide, 0,38% em maio. Poxa, isso é muito bom, menor IPCA do plano real, só que isso nada mais é do que um reflexo da falta de demanda. Como que a gente comprova isso? Pela generalização desse comportamento dentro do IPCA, chamada difusão, a quantidade de itens pesquisados no IPCA, quantos registraram variação negativa em maio? 43% deles registraram variação negativa em maio. Só para a gente ter uma ideia, pegando todo o histórico do IPCA, uma série longa, em média, pegando pós-estabilização monetária para cá, os preços, o índice de difusão é na casa de 60%. Bem de consumo durável, com uma queda histórica de 1% em 12 meses. Semiduráveis, 0,3%. Semiduráveis aí basicamente é vestuário. Pode dizer que a inflação do vestuário é menor do regime de metas de inflação, iniciado em 1999.
e o índice de difusão o menor desde julho de 2017. E para finalizar esse conjunto de condicionantes do consumo, a gente tem o crédito. O crédito é um indicador nosso da Confederação, baseado em números do Banco Central. A gente teve no ano passado um recorde de 11% de aumento real na demanda por crédito por parte das famílias. E se a gente olhar a crise anterior, 15 e 16, quedas da ordem de 9% em cada um daqueles anos, e agora, em 2020, a gente só não tem queda porque a gente está considerando aí nesse período ainda estatísticas de janeiro a abril. Como janeiro e fevereiro ainda estava tendo um aumento significativo, os dados de março e abril ainda não puxaram essa variação para baixo, isso é uma questão de tempo. A demanda por crédito vai cair nos próximos meses. Eu acho que chegamos ao final, não chegamos? Sim, chegamos. Essa último slide, Fábio, obrigado pela sua análise abrangente. Eu vou começar fazendo umas perguntas. A primeira que eu vou fazer é sobre crédito. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre crédito, pelo seguinte: o crédito, assim, historicamente, ele é importantíssimo para o consumo, né? Historicamente, nesse momento, eu acho que talvez ele seja ainda mais importante, porque uma das funções de crédito é dar uma estabilizada no consumo. O cara, às vezes, numa situação como essa, ele não tem condição, ele pode tomar um crédito e, eventualmente, continuar consumindo. Então, o crédito tem uma importância enorme, eventualmente, para você tentar manter algum patamar de consumo. Recentemente, o Banco Central anunciou medidas para estimular o crédito, são medidas bastante ambiciosas, e ele está também reduzindo, até ontem, reduziu o Selic para caramba. Então, de se esperar que o crédito fosse um canal aí importante para a recuperação da atividade. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Você acha que o crédito vai dar conta de ajudar a gente na recuperação da atividade econômica, principalmente do setor de comércio e de serviços? Ou você acha que não vai ser o caso? O que você acha sobre essa questão, Fábio? Eu acho que, de fato, o governo tomou algumas medidas interessantes. O grande problema do crédito, nós que somos economistas, aliás, não precisa nem ser economista, basta ir ao banco tomar dinheiro emprestado para ver qual é o problema do crédito no Brasil, é o spread bancário. Essa queda na Selic, a Selic é 2,25, esse patamar historicamente baixo, não significa que, ao entrar no estabelecimento comercial para financiar um refrigerador, a entrar numa concessionária para financiar um automóvel, ao tomar dinheiro, se alavancar, andar pendurado no cartão de crédito, o consumidor vai esperar nada, vai se defrontar com nada parecido com 2,25% ao ano. Né? Quer dizer, o grande problema, a política monetária está esgotando a sua capacidade, pelo menos o seu instrumento mais tradicional, né, que é a taxa básica de juros, de tentar ativar a economia. 2,25%, considerando uma inflação de 1,5% esse ano, a gente até falando de inflação de 1%, mas, enfim, cria um prêmio de risco para o Brasil muito pequeno. O Brasil é visto como um país arriscado, né? Ele tem que ter algum prêmio de risco para atrair capital, né? A gente vê que a fuga de capitais que nós tivemos algumas semanas atrás, a gente viu o que aconteceu com a taxa de câmbio. Enfim, mas voltando ao caso do crédito aqui, como que o consumidor consome, né? Quando eu comecei a projetar essas estatísticas de crédito, fazer as previsões, as análises, a gente, por vício de economistas, utilizava a taxa de juros como um fator condicionante da demanda por crédito. E aí a gente começou a descobrir, ao longo do tempo, que mais importante do que utilizar a taxa de juros para explicar o comportamento do crédito no Brasil era utilizar a relação prestação-orçamento mensal. O que eu estou querendo dizer? Quando o consumidor entra na loja, nós que tivemos educação formal, pós-graduação, a gente olhou o juros, a gente já sabe o tamanho do problema que a gente está levando para casa. O consumidor não, ele pede para calcular a prestação, se cabe no orçamento, ele compra. Né? Então, a gente viu no Brasil, isso tirava a aderência do nosso modelo lá atrás. Poxa, mas a taxa de juros está subindo e o crédito está aumentando, como é que pode? Da mesma forma que a geração mais antiga tinha uma miopia em relação a preço, gerações ainda mais recentes, talvez a dos meus filhos não, mas as mais recentes, ainda tem uma miopia em relação a esse comportamento da taxa de juros no Brasil. Né? Então,
o crédito, o Banco Central, o governo tomou medidas interessantes, por exemplo, ao limitar os juros do cheque especial em 8% ao mês, agora em janeiro desse ano. Você pega a série da taxa de juros do cheque especial, que é a modalidade mais popular de crédito no Brasil, junto com o cartão de crédito, a taxa despenca. E a gente fez esse cálculo lá na Confederação num trabalho sobre o Dia dos Namorados. Quer dizer, a gente usa muito data comemorativa, e a gente percebeu que a taxa de juros, a prestação mensal, estava no menor nível da série histórica, mesmo quando você ajustava esses dados, tirava lá o componente de inflação, pegava em termos reais. Então, o que eu acredito é o seguinte, Adriano, sem atacar o problema da concorrência no mercado bancário no Brasil, no mercado de crédito no Brasil, a política monetária perde muita eficiência. 5 bancos detêm 80% do crédito no Brasil. Imagina se 5 varejistas vendessem tudo que existe no Brasil, o preço ia explodir. Então, é uma questão mesmo de estrutura de mercado. A gente tem visto alguns esforços interessantes através de meios de pagamento. Hoje, está no valor econômico, o pagamento via WhatsApp. Quer dizer, é tentar, né, atender uma parcela da população desbancarizada, mas também tentar fazer com que, por meio dos bancos digitais, o consumidor passe a ter uma relação melhor com o crédito, ou seja, que o consumidor seja uma espécie de, na época do fiscal do Sarney para a inflação, tem um fiscal do presidente para tentar cobrar, pressionar as instituições financeiras por taxas de juros menores, não aceitar um financiamento mais longo, com uma prestação mais suave. Qual o problema que isso causa? Um maior nível de endividamento. Como o endividamento no Brasil está muito alto, eu acredito que as medidas são bem-vindas, mas elas não vão ser suficientes para resgatar o nível anterior de consumo, principalmente no que se refere a compras a prazo. Perfeito, obrigado, Fábio. A gente falou aí de medidas do Banco Central. Além das medidas do Banco Central, você tem as medidas oficiais do governo que foram feitas pelo Ministério da Economia, né? Tem as medidas do Ministério da Economia, e elas provavelmente vão ter um impacto fiscal aí, e o governo anunciou medidas aí que eu falo que são medidas muito mais para grupos vulneráveis. Então, por exemplo, você tem o famoso auxílio emergencial, que é focado principalmente a informais, a desempregados, a microempreendedores. Então, é um grupo bastante vulnerável aí, que foi bastante afetado. A gente tem também para empresas, a gente tem linhas de crédito para pequenas empresas financiar a folha de pagamentos. Então, assim, você tem um leque muito grande de medidas que o governo anunciou para tentar mitigar os efeitos econômicos do Covid. Eu queria saber, Fábio, como é que você enxerga essas medidas tomadas? Você acha que vai ter efeito, que vai ajudar bastante, não vai ajudar pouco? O que você acha dessas medidas do governo, do Ministério da Economia? Bom, eu vou recorrer a dois argumentos para responder a sua pergunta. O primeiro argumento meu, argumento próprio dos indicadores que a gente utiliza, que a gente produz diariamente, semanalmente. Um deles, a gente acabou de passar por eles, foi o tamanho do prejuízo que o comércio tomou em 12 semanas, 200 bilhões de reais. E o Pronamp, que é uma dessas medidas anunciadas pelo governo, a linha de crédito é de 16 bilhões de reais. Ou seja, assumindo que o prejuízo do comércio não vai cessar agora em junho, ele vai continuar ainda por algum tempo, as medidas do governo vão ter que ser mais audaciosas. Então, esse lado fiscal, que eu não vou nem entrar aqui para a gente não mergulhar numa outra vertente, seguramente é um ano de sacrifício fiscal mesmo, de resgate de dívida, enfim. Tem um problema do ponto de vista das finanças públicas para ser solucionado. Essa é a minha análise macro do problema. Outras linhas de crédito, como aquela da 944, que foi para financiamento da Folha, menos de 10% da linha foi utilizada, existe uma burocratização enorme por parte dos empresários. Eu já entro no meu segundo argumento, que é sobre os empresários. Boa parte dos varejistas, dos prestadores de serviço, eles pagam o empregado com dinheiro vivo, papel, moeda na mão, né? Agora, via WhatsApp, enfim, essas novas plataformas, isso vai mudar um pouquinho, mas, enfim, não passa pelo banco, né? Quer dizer, então, é uma medida
claramente, quando você olha o pretendido e o alcançado, foi uma medida inócua. Os bancos, obviamente, por interesse próprio, acabavam oferecendo outras linhas de crédito, enfim, mostrando que talvez aquilo não fosse tão interessante, até porque essas linhas elas são remuneradas a Selic mais 1,25. Né? Selic estava em 3, mais 1,25, 4,25. O banco não se viu muito atraído por essa remuneração. Com a Selic agora 2,25, mais 1,25, está falando de 3,5. Então, eu acho que as medidas são muito tímidas. E o que eu ouço dos empresários é o seguinte: o governo tem uma percepção correta do problema, mas uma ação muito descolada da realidade, por conta de toda essa falta de bancarização, né, por conta de as próprias instituições do governo serem muito burocráticas na concessão do recurso, né, da linha de crédito, na disponibilização do crédito. Então, há, Adriano, uma certa decepção com o tamanho da ajuda. Claro, você não vai conseguir dar 200 bilhões para o comércio de uma hora para outra para compensar a perda. Você teve medidas complementares, suspensão do contrato de trabalho, né? Enfim, você teve redução proporcional da jornada de trabalho. Isso ajuda, mas quando a gente olha o resultado de março e abril, a gente fica assustado. Ele poderia até ser pior se o governo poderia ter sido pior se o governo tivesse ficado de braços cruzados. Não ficou, mas eu acho que a dose do remédio foi muito fraca. Não deu para baixar a febre, não. Ok, obrigado, Fábio. Você tem alguma pergunta, Vanessa? Tenho sim. Adriano, tem uma pergunta aqui. Você apresentou alguns indicadores da indústria que indicam uma melhoria da atividade nesse setor. Podemos dizer que já estamos em fase de recuperação? Complicado. Eu acho que a gente está mais em fase de retorno, né, do que de falar para uma recuperação. Essa crise foi um choque, foram dois choques combinados, que é uma coisa rara, você ter ao mesmo tempo o choque de oferta e o choque de demanda, os dois juntos. Então, teve a paralisação da oferta de muitos setores e a paralisação da demanda também, porque você não conseguia consumir. Então, o que você está vendo agora é muito mais um retorno às atividades. Então, essa paralisação está diminuindo, está se encerrando, e agora o que a gente está tendo? A gente está tendo o choque de oferta de paralisação, agora talvez vai virar um choque de oferta de custos, porque muitos setores, muitas empresas vão ter que rever aí o seu jeito de funcionar, vão ter que adotar medidas sanitárias, medidas de restrição de entrada em lojas, em escritórios, em fábricas, etc. Então, vai ter uma realocação de custos aí, né? E também a demanda vai mostrar, o efeito sobre a demanda vai aparecer também agora, porque uma vez as lojas abertas, agora a gente vai conseguir ver como é que a demanda vai reagir em termos de poder de compra, né? Então, eu acho que é muito mais um retorno para você falar em recuperação. A gente vai ver agora o impacto econômico, a gente vai poder enxergar ele através de maiores custos para muitos setores e mudança estrutural em diversos setores, diversas empresas, e a redução da demanda aí, uma vez que as lojas agora estão começando a abrir. Então, eu acho que é muito mais retorno do que recuperação. Eu espero ter respondido. Obrigada, desculpa. Estou sem o áudio, eu tenho mais uma aqui. Quando podemos esperar que o PIB retorne ao patamar anterior à crise do Covid? Bom, para Adriano, para mim, os dois? Desculpa, é para Adriano, Sim. Eu achei que era para o Fábio a pergunta. Você pergunta, deixa eu ver se eu peguei direito essa pergunta. Quando é que a gente vai retornar o PIB para o patamar anterior à crise do Covid? Olha, 6,5% de queda esse ano está sendo projetado, 3 e pouco para o ano que vem, provavelmente deve ficar para 2023, para você recuperar essa perda toda. Para 2023, numericamente, só que vai ser outro PIB.
vai ser outro PIB, vai ser outro jeito de produzir, vai ser outro jeito de viver. Então, vai ser um PIB que, por mais que você possa comparar numericamente, você comparar ele em termos qualitativos, em termos do que está lá dentro, vai ser complicado. Os setores vão ser diferentes, então é complicado você pensar em PIB. Por isso que é importante se acompanhar o que acontece, principalmente com os setores mais relevantes aí do PIB, no caso, os serviços e o comércio, para ver como é que está a mudança aí dentro dessa composição aí. Como é que vai ser esse novo PIB que, por mais que numericamente seja igual a 2013, provavelmente vai ser bastante diferente em termos qualitativos. Então, por isso que é importante a gente acompanhar esses indicadores, né, nas diversas fontes, nos estudos do Fábio e nas diversas bases aí que nós temos, inclusive as nossas. Eu espero ter respondido. Obrigada, Adriano. Agora, Fábio, tem uma pergunta aqui. Além do desenvolvimento do e-commerce, quais fatores ajudaram o comércio varejista essencial superar as perdas do faturamento no mês de junho? Bom, basicamente, eu acho que o comércio eletrônico não ajudou tanto o varejo essencial, né? Até porque, por uma questão, eu estava lendo no jornal hoje uma mudança nesse hábito de consumo dos brasileiros, de consumir mais alimentos por plataformas eletrônicas, mas é uma mudança que vai levar algum tempo. Eu acho que ele ajudou mais no varejo não essencial, mas basicamente, para responder diretamente à pergunta, seguinte: menos isolamento social. Eu não estou fazendo juízo de valor do isolamento social, se ele deve ou não ser adotado, se está antes da hora ou não, mas, enfim, com mais gente na rua, o varejo vende mais, isso é fato. E a flexibilização, que tem o mesmo efeito, né? Só que por estímulo, enfim, por retirada de barreiras por parte das autoridades locais. Então, esse maior fluxo de pessoas já trouxe aquele varejo mais inelástico para o seu nível baseline, fevereiro, que é baixo ainda, mas, enfim, já está ali na linha da água, mas a conjuntura econômica ainda é muito desfavorável para a retomada da outra parte do varejo não essencial. Então, basicamente, foi mais gente na rua consumindo. A gente fez uma pesquisa com o Ibope no ano passado. 62% dos brasileiros preferem o consumo presencial, o número 1. O segundo lugar foi o varejo online, 9%. Então, por mais que o varejo tenha crescido, o varejo online, 40%, 30%, é um patamar ainda muito baixo. Então, me alinho a isso que o Adriano acabou de falar, que essa recuperação ela fica mesmo para 2022, 2023, em termos de atividade econômica como um todo, e no setor terciário não deve ser muito diferente, não. Ok, muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui. Com a retomada gradual das atividades, qual a previsão para julho? Bom, a previsão, olhando aí o comércio, eu acredito que a gente não vai ter taxas iguais a essas de abril. Certamente não. Acredito que o grau de retorno, a força dessa recuperação, dessa retomada, vai depender e muito da gente não ter uma segunda onda de contaminação ou uma explosão do número de casos. Estava lendo no jornal hoje também aqui, Minas Gerais, Juiz de Fora, uma cidade de 600 mil habitantes, teve que voltar atrás no isolamento social por conta do aumento do número de casos. A gente vê isso em outras cidades também, em Patinga, vem em outros estados, como lá em Goiás. Conversava hoje de manhã com alguém de lá, algumas cidades estão revendo isso. Então, cenarizar é algo nesse momento que depende muito da resposta da doença ao processo de flexibilização. Quanto menor for o avanço do número de casos, mais rápido o consumo se recupera. Mas se a gente tiver, digamos, no início de julho ou nessa segunda metade aí de junho, um aumento do número de casos, aí a gente pode registrar taxas bem negativas de novo. De qualquer forma, nossa previsão para esse ano é de que o volume de vendas do varejo caia 8,7%, uma queda histórica. Imaginando já nesse cenário de aumento da atividade econômica no ano que vem, que o Adriano colocou,
é coisa para 2, 3 anos também. Tá? Então, quer dizer, julho vai ser um mês, se a gente continuar no ritmo atual, da gente registrar aumento, talvez, certamente em relação a junho. Mas, se a gente tiver um pico no número de casos, aí a situação volta para o terreno negativo de novo. Muito obrigada. E mais uma pergunta aqui, Fábio. Você vê alguma oportunidade de investimento no setor de serviços? E em quais segmentos há oportunidades para investidores estrangeiros? É um setor que está se transformando muito rapidamente. Eu tenho ouvido muito essa pergunta, sim. Eu acho que todas as soluções, é difícil você dar o estalo, a ideia que vai gerar milhões ou bilhões de reais. Mas tem uma tendência que é muito clara, muito clara. Tudo que está voltado para uma relação mais digital ou mais, enfim, eletrônica, vamos dizer assim, do consumidor com o estabelecimento comercial, com o prestador de serviço, tende a largar na frente. Eu não gosto de fazer propaganda e nem vou fazer, mas eu falava do valor econômico, né, do jornal hoje. Está aqui uma inovação aqui, o WhatsApp, pagamento via WhatsApp. É uma inovação. Claro que o WhatsApp sacou isso e vai utilizar bancos como uma espécie de barriga de aluguel para popularizar a ferramenta deles. E o temor dos bancos é que depois o WhatsApp deixa eles no meio da pista. Né? Mas, enfim, tudo que está relacionado a uma digitalização maior, plataformas de marketplace, qualquer produto que para o empresário do comércio nesse momento signifique um acesso ao consumidor via e-commerce de forma mais barata, é uma oportunidade que deva ser explorada. Até porque a gente é otimista, as coisas vão melhorar em algum momento, mas ninguém está livre de daqui a 2, 3 anos a gente ter um problema parecido de novo. Então, você ter uma estrutura de relacionamento digital desenvolvida, principalmente para o pequeno. O grande, os grandes magazines do varejo, as grandes cadeias do varejo já têm isso desenvolvido. O pequeno não. Então, da mesma forma que o WhatsApp está mirando o pequeno aqui, quem prestar serviço digital para o pequeno empresário larga na frente e pode ter uma taxa de retorno bastante interessante. Obrigada, Fábio. Agora vamos para a última pergunta, porque a gente já está estourando um pouquinho o tempo. Qual que é a sua perspectiva para a recuperação de alguns dos segmentos, dos maiores segmentos do comércio não essencial, como, por exemplo, o mercado de veículos, produtos eletrônicos, vestuário, calçados? Esses setores realmente estão passando por uma maré muito negativa, alguns até com problemas estruturais bem antes da pandemia começar. Melhor exemplo, livraria e papelaria. No ano passado, ninguém falava em Covid, as vendas de livraria e papelaria caíram 40%. Por quê? Esse segmento inteiro foi absorvido por quem? Pelo varejo eletrônico, pelos grandes magazines, pelos concorrentes internacionais que desembarcaram no Brasil. Então, esse sofria um problema estrutural bastante significativo. Já sofria. Comércio automotivo, de certa forma, também. Está havendo uma mudança no hábito do consumidor, impulsionada pela nossa dificuldade, nossas recessões dos últimos anos. Quer dizer, aquela coisa da concessionária vendendo dezenas de veículos por mês é um cenário hoje muito distante da realidade. Então, o que o varejista tem feito? Tem procurado agregar serviço a isso. No caso de vestuário, é um segmento que eu acho que esse sim pode se recuperar um pouco mais rápido do que os demais. O segmento de vestuário tombou mesmo por conta do fechamento das lojas. Mas, obviamente, aquele varejista que tem um canal online desenvolvido, esse teve um prejuízo muito menor do que o pequeno varejista. Tá? Eletroeletrônicos, a mesma coisa. Os eletroeletrônicos basicamente são commodities, exceto alguns produtos customizáveis. Quem tem a ferramenta online bem desenvolvida consegue oferecer o produto a um preço mais acessível. E é bom lembrar, Vanessa, para encerrar meu comentário,
daqueles 4 fatores que a gente citou, mercado de trabalho, crédito, preço e confiança, só um está na mão do empresário do comércio de serviço, que é preço. E mesmo assim de forma, né, meio parcial, porque ele é um tomador de preços também, então é difícil às vezes ele preservar a margem. Agora, crédito, o varejo não dá mais crédito, o crédito está na mão das instituições financeiras. Mercado de trabalho, o varejista até emprega, mas não é pelo fato que ele empregou uma pessoa que o faturamento dele vai subir. E confiança está muito relacionada ao mercado de trabalho, a confiança do consumidor. Então, o que a gente vai ter aqui nos próximos anos, para quem quer se recuperar, é uma briga por preço. A gente vai ter anos de inflação muito baixa no Brasil, claro, a não ser que algum choque extremo ocorra de oferta e comece a faltar determinados produtos. Mas eu acredito que a gente vai ter aí um período de inflação bastante baixa e de olho no preço, a variável preço vai ser fundamental até para saber quem vai sobreviver e quem vai fechar as portas em definitivo. Tá ótimo, Fábio. Olha, eu gostaria de agradecer ao Adriano, ao Fábio. Pessoal, gostaria de agradecer a todos que participaram aqui do webinar. Sigam o Fábio nas redes sociais também, o LinkedIn dele é Fábio Bentes, está aí na apresentação. Nós vamos compartilhar com vocês a gravação do webinar e também a apresentação, caso vocês não tenham baixado. E continuem ligados nas nossas redes sociais, né? Seik Data e Emes Insights. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade, até uma próxima.